Olá, me chamo Josiel e estou aqui para falar um pouco sobre o Laboratório 6 da disciplina de circuitos digitais, que trata de um minigame. Bom, o objetivo desse laboratório aqui é desenvolver um circuito que controle esse ponto ativo aqui nessa matriz 8x8. Ou seja, ele deve ir para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, de acordo com o valor de nível lógico que é empregado aqui nessa chave. Esse circuito ele tem três entradas. Essa chave aqui de 4 bits, essa entrada clock e essa entrada clear, que sempre quando setada para que esse ponto fique na primeira linha e na primeira coluna da matriz. De que forma se dará esse deslocamento? Quando a chave tiver nível lógico 1, o ponto ativo deverá se deslocar para a esquerda. Se ela tiver nível lógico 2, ela deverá se deslocar para a direita. Nível lógico 3 deverá ir para cima e nível lógico 4 deverá ir para baixo, como tem uns exemplos aqui que são mostrados aqui. E toda vez que ele possuir um deslocamento onde não tem mais para onde ele ir, ele deve ir para o local oposto de sua determinação. Ou seja, se ele, foi, se ele vai para a esquerda e não tem mais para onde ir, ele deve ir para a direita. Se ele vai para cima e não tem mais para onde ele ir, ele deve ir para baixo. E vice-versa, se ele tiver que ir para baixo e não tiver mais para onde ir, o comando for dado para baixo, ele deve ir para cima. Bom, basicamente o circuito para a implementação desse laboratório é formado por esse flip-flop JK, que foi adaptado para funcionar como um D, esses dois MUX aqui de seleção e esse somador. Para o flip-flop terá 3 flip-flops que percorrerão as linhas e 3 que percorrerão as colunas. De que forma acontecerá o deslocamento? Lá na chave de entrada, quando eu acionar a chave número 3, ela jogará um valor de nível lógico alto aqui no acima, fazendo com que nesse MUX saia um valor de nível lógico aqui no M1 e aqui sai um valor de nível lógico baixo aqui no M2. Quando esse valor ele entra aqui nesse somador, há uma soma em complemento de 2. Logo, esse valor será subtraído aqui nesse somador, fazendo com que o valor, ou melhor dizendo, que o LED vá para cima. Para baixo, a analogia é a mesma. Se eu acionar lá a chave e chegar a um nível lógico aqui, ele deixará passar um nível lógico aqui no M1, um nível lógico baixo, e no M2 passará um nível lógico alto, fazendo aqui que haja uma soma do valor com 1. Logo, o LED se deslocará para baixo. Para fazer o deslocamento para a esquerda e para a direita, a analogia é a mesma. Bom, para o acionamento correto das linhas, ou melhor dizendo, de cada LED da matriz, foi implementada essas duas tabelas aqui que representam as equações das respectivas linhas e colunas. Como a matriz que eu uso era do tipo anodo comum, a linha ela tem que possuir nível lógico baixo em relação à coluna, para que o LED deva ser acionado. Por isso que a lógica para a linha é o inverso da lógica da coluna. Para quando houver um nível lógico baixo aqui na linha, na coluna haja um nível lógico alto e assim o LED será aceso. Bom, aqui eu vou mostrar o resultado de algumas simulações. Deixa tudo em zero aqui. Agora eu vou simular. Inicialmente está dando a posição inicial, coluna 1, linha 1. Se eu apertar, por exemplo, aqui para baixo, o LED se desloca para baixo.
Agora eu vou apertar para a direita. Ele vai para a direita. Agora eu vou apertar para cima. Ele vai para cima. E agora eu vou selecionar para a esquerda. Agora para baixo novamente. E toda vez que eu aperto o botão de clear, ele retorna para o estado 0, coluna 1, como é dizendo, linha 0 e coluna 0. Vou parar aqui da auto clear para vocês verem ele retornando.